A União Planetária, em seu programa Entre Amigos Conversando com o Mundo, tem uma alegria muito especial no dia de hoje. Nós vamos conversar com o embaixador da Indonésia, o senhor Sudaryomo Hartosudarno, que está aqui para nossa alegria. Seja bem-vindo ao nosso programa. Selamat datang ke Muito program. obrigado por sua convite. Seu convite. Embaixador, eu sempre tive muita vontade de conhecer a Indonésia, porque toda a informação que eu tenho é que é um dos países mais lindos do mundo. Indonesia suatu negara dengan 17.000 pulau-pulau. Primeiramente, Indonésia é um país com 17.000 ilhas. Sekitar 400 ethnic groups. Tem mais ou menos 400 grupos de etnias na Indonésia. Indonesia sama dengan Brasil. Indonésia, na verdade, é igual com o Brasil. Negara dengan penduduk sangat besar, Um país com a população grande, multi-etnik, multiétnicos, tapi mereka saling menghormati satu sama lain. mas eles se respeitam um ao outro. Dengan budaya yang aneka ragam, kaya sekali dengan budaya, persis seperti Brasil. Com a cultura muito rica, que é igual à riqueza da cultura brasileira. Mas é a famosa beleza da Indonésia. Ya, banyak sekali tempat-tempat yang indah di Indonesia. Hanya sayangnya kebanyakan orang Brasil hanya tahu keindahan Pulau Bali. Sim, tem muitas belezas, muitos lugares muito bonitos na Indonésia. E pena que os brasileiros apenas conhecem até o momento sobre Bali. É, que é o mais famoso, né? Orang Brasil kebanyakan ke Indonesia hanya ke Pulau Bali. Satu, untuk surfing. Kedua, untuk berbulan madu. Muitos brasileiros que vão para a Indonésia são, infelizmente, até nesse momento, apenas para ou surfar ou então para passar lua de mel. Padahal banyak tempat-tempat yang tidak kalah indahnya di luar Bali. Enquanto isso, fora da região de Bali, tem muitos lugares que são muito bonitos também. Imagino, com 17.000 ilhas, numa linha mais ou menos equatorial, só pode ter muita beleza. Ya, persis seperti Brasil. Kita terletak di sekitar Katulistiwa, sehingga oleh orang Belanda dulu, Multatuli, Indonesia disebut sebagai Zamrud di sekitar Katulistiwa. Sim, a Indonésia é lugar, país na linha de Equador. Tanto é que holandês, antigamente, que é chamado Multatuli, Dos Dekker, que é muito conhecido, ele chama a Indonésia de Esmeralda daquela região. Os holandeses, vindo de um país tão frio, né, como a Holanda, devem ter achado um primor a luz, a beleza da Indonésia. Pada awalnya orang Belanda datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Inicialmente, os holandeses vêm para a Indonésia para procurar os spices, né, aqueles produtos que eles levam para a Europa. Tapi pada akhirnya mereka merasa senang sekali tinggal di Indonesia, sehingga mereka berada di Indonesia selama 350 tahun. Mas eles gostaram tanto da Indonésia que eles ficaram lá por 350 anos. Persis seperti orang Portugal melihat keindahan Brasil, sehingga tinggal di Brasil selama 300 tahun. Igualzinho aos portugueses que vieram para o Brasil e ficaram aqui por mais ou menos 300 anos também. De uma certa forma, eles ficaram aqui para sempre, né, os portugueses. Agora, eu estive lendo um pouco na história e vejo que, talvez até pelas próprias belezas, que a Indonésia já foi ali invadida por vários povos diferentes, né? Holandeses, japoneses e várias culturas diferentes estiveram lá. Isso deve trazer uma diferenciação, acredito que bonita, de misturas, não? Orang Belanda di Indonesia selama 350 tahun, kemudian disusul Jepang selama 3,5 tahun.
Os holandeses ficaram na Indonésia por 350 anos. Após disso, os japoneses entraram para a Indonésia por mais ou menos 3,5 anos. 3 anos e meio. Di antara Belanda dengan Jepang, pernah Portugis masuk ke Indonesia? Entre os holandeses e os japoneses, os portugueses também já entraram para a Indonésia alguma vez. Sehingga tidak heran hingga sekarang Por isso, não é uma coisa... até agora, tem alguma coisa da língua... dalam vocabulary Indonesia No vocabulário da Indonésia, dikenal kata-kata gereja, tem as palavras que, por exemplo, igreja, meja, mesa, kemeja, igreja, camisa, jendela, kemeja, janela. dan masih ratusan lagi bahasa-bahasa Indonesia yang asalnya dari Portugis. E tem centenas de palavras indonésias que vêm de português. Embaixador, nós vamos ter que interromper por um minuto. Voltamos já. Ainda temos muito que aprender com esse país maravilhoso que é a Indonésia. Fique conosco. União Planetária em seu programa Entre Amigos Conversando com o Mundo. E nós, hoje, temos o privilégio de conversar com o embaixador da Indonésia, aquele belo país lá do outro lado do mundo que vale a pena conhecer. E esse embaixador, Sudaryono Harto Sudarmo, está aqui conosco para nos falar um pouco da civilização daquele país. Embaixador, a questão do idioma na Indonésia, como é que língua que se fala na Indonésia? Qual a origem da língua da Indonésia? Dari awalnya saya menyampaikan bahwa Indonesia persis seperti Brasil, suatu negara dengan multi etnik. Primeiramente, eu mencionei agora há pouco de que a Indonésia é igualzinho ao Brasil, com uma população que é muito multiétnico. Sekitar 400 ethnic group bicara dalam 400 bahasa lokal. Tem mais ou menos lá, como foi falado agora há pouco, de que é mais ou menos 400 de etnias na Indonésia com as suas próprias línguas. Tapi kami bangsa Indonesia sangat beruntung punya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nós temos um orgulho lá na Indonésia, nós somos muito felizes, temos felicidade de ter uma língua nacional na Indonésia. Pada awalnya bahasa Indonesia dipakai oleh etnik grup yang sangat kecil. Inicialmente, essa língua da Indonésia é usada pela etnia muito pequenininha. Yang sama dengan bahasa orang Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Que essa língua é usada também pela Malásia, Singapura e Brunei Darussalam. Bahasa yang paling besar adalah bahasa Jawa, tempat kami berasal. A maior língua de lá é a língua javanesa, que eu falo. Tapi inilah kehebatan para founding fathers kita. Mas isso que é o especial dos nossos antepassados, os que proclamaram a Indonésia. Kami yang mayoritas tidak ingin memaksakan kepada yang minoritas. Nós somos a maioria, mas nós não queremos impor para a minoria. Sehingga ada kesepakatan. Por isso, tem um acordo. Bahasa yang minoritas dijadikan bahasa nasional. Que a minoria tem que ser a nossa língua nacional. Jadi sekarang dimanapun kita berada di antara 17.000 pulau, kita bisa berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa Indonesia. Por isso, nesse momento, até esse momento, em qualquer lugar que a gente esteja, nesses 17.000 ilhas, a gente se comunica com essa língua, única língua. Jadi ada bahasa nasional bahasa Indonesia, tapi bahasa lokal yang sekitar lebih dari 400 masih tetap hidup sampai sekarang. Então, além da língua nacional, que é bahasa Indonésia, nós temos mais ou menos 400 línguas que são faladas em todo o país. 400 línguas. E isso, imagino que seja parecido com o Brasil,
aonde, apesar de várias etnias, há um perfeito relacionamento entre todas as etnias. Imagino que seja assim e pergunto se é assim. Saya selalu mempunyai pertanyaan besar. Mengapa Brasil yang begini besar hanya bicara dalam bahasa Portugis dan saya tidak melihat orang-orang di States bicara dalam bahasa lokal mereka? Eu tenho uma grande pergunta, até este momento tenho uma grande pergunta, porque o Brasil, que são de várias etnias, de multiétnico também, a população, quando você vai para os estados, eu nunca escutei as pessoas falando outra língua a não ser português. Kami di Indonesia, bahasa nasional, bahasa Indonesia, kita pakai sebagai bahasa resmi. Nós, na Indonésia, a língua nacional, que é a língua da Indonésia, nós usamos como a língua oficial. Di sekolah, di parlemen, di kantor-kantor pemerintahan, semua bicara dalam bahasa Indonesia. Na escola, no parlamento, nos escritórios governamentais, em qualquer lugar, sempre usa a língua da Indonésia. Tentu secara informal, saya di rumah dengan istri menggunakan bahasa Jawa, bahasa lokal saya. Mas em casa, claro, informalmente, eu e minha esposa, nós usamos a língua local, que é a língua Sama javanesa. dengan orang Sumatera, di rumah, di family, di keluarga, mereka berbicara dengan bahasa Sumatera mereka, bahasa daerah. A mesma coisa com gente de, por exemplo, Sumatra. Eles falam dentro de casa a língua própria. Sama dengan orang Bali, pulau kecil, mereka bicara dalam keluarga dalam bahasa Bali. A mesma coisa lá em Bali. Na família, eles sempre falam a língua balinesa. Tapi apabila orang Bali ketemu dengan saya, kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Mas os balineses, quando encontram os javaneses, a gente usa a língua nacional. Karena saya tidak bisa berbahasa Bali, orang Bali tidak bisa berbahasa Jawa, bahasa saya, lokal. Porque os balineses não falam a minha língua javanesa. E assim eu também não falo a língua deles, balinesa. Pada tahun 1928, no ano 1928, sebelum merdeka 1945, antes da nossa independência em 1945, ada Sumpah Pemuda. tem um voto dos jovens da Indonésia Berjanji untuk que declararam berbangsa satu, para ter um país, bangsa Indonesia, que é um país indonésio. bernegara satu, Tem um povo, negara Indonesia. povo indonésio. Muito bem. O senhor, na verdade, fez uma pergunta. Eu vou lhe responder a pergunta da forma que eu a vejo, né? Eu tenho a sensação de que a Indonésia vinha com muitas etnias diferentes e, por isso, foram preservadas muitas línguas diferentes. E no Brasil, apesar de que existiam os indígenas com línguas diferentes, Tupi, Guarani, Tamoio, eles, de uma certa forma, foram vencidos. Ficou uma minoria muito grande deles. Há outros agrupamentos que têm vindo para o Brasil, mas têm vindo como imigrantes. E eles acabam sendo absorvidos pela cultura do país. Um dia desse eu ouvi um árabe falando na televisão e fizeram uma pergunta a ele e dizia assim: árabe no Brasil dança samba. Akulturasi. Exato. Akulturasi. Bem, nós estamos no fim do nosso programa. Eu pediria ao embaixador que dissesse a sua última mensagem para o nosso povo brasileiro. Saya ingin mengundang masyarakat Brasil untuk berkunjung ke Indonesia agar mereka lebih banyak tahu mengenai budaya Indonesia sehingga persahabatan kita akan semakin kokoh. Eu gostaria, neste momento, de convidar os brasileiros para visitarem a Indonésia. Através disso, acredito eu, que nossa amizade será muito mais forte. É uma alegria. Embaixador, Muito obrigado, senhor. sua casa aqui, a nossa televisão está à sua disposição. Tivemos o privilégio de conversar no nosso programa Entre Amigos, Conversando com o Mundo, com o embaixador da Indonésia, Sudaryono Hartosudarmo. E fique conosco que ainda tem imagens que vão poder ver agora sobre a beleza da Indonésia.